Pronto, gente, voltando novamente, acho que pela última vez, né? A internet não está colaborando muito, Não, mãe, fala que tem que pagar. certo? Pronto. A nossa internet, ela não está colaborando e também tem um tempo limite, né? Pelo Zoom, a gente tem um tempozinho limite. Talvez a gente mude depois para o Meet, viu? Só esperar a Dalgisa. Acho que Clara também estava. Então, vamos para a nossa proposta, né? Que a gente já tem 1h30 de aula e a gente precisa concluir essa proposta aqui, certo? Então, vocês vão fazer a leitura de baixo para cima, a partir de hoje, sempre, qualquer proposta que a professora passar, e no Enem. Vamos analisar aqui essas duas palavrinhas, desinformação e democracia. Quando a gente fala em desinformação, o que é que vocês compreendem por desinformação? Quero ouvir vocês. O que é desinformação? Desinformar seria falta de informação, como o próprio nome já diz, né? Desinformar. Esse D aqui, ele é um prefixo de negação. É o contrário de alguma coisa, certo? E democracia seria o quê? O que é democracia? O que é que vocês entendem por democracia? O que viria a ser democracia, gente? Acho que tem gente na sala de espera. O que viria a ser? Oi, Adria. O que seria democracia, gente? Vamos lá, rapidinho. Ninguém lembra do que viria a ser democracia? Democracia está relacionada à política? O que é que vocês acham? Sim. Sim. Então, quando a gente fala em democracia, a gente fala de direito para todos. Um país democrático é aquele país que todo mundo tem direito, que todos os direitos são iguais. Isso é um país democrático. Você tem direito de tudo aquilo que você quer, de acordo com a Constituição Federal, isso viria a ser democracia, certo? Mas, Manuela, me diz uma coisa, a desinformação, que seria a parte de desinformar a mídia, a gente lembraria de quê? Notícias falsas, de fake news. As fake news, elas existem, de certa forma, para vender, né? A galera cria uma notícia falsa com o objetivo de obter lucro, né? Então, eu queria que vocês grifassem algumas palavrinhas à medida que eu vou falando, certo? Então, eu gostaria que vocês grifassem aí, já que a gente não tem muito tempo, né? Eu gostaria que vocês grifassem, por gentileza, notícias falsas na folha de vocês. Gostaria que vocês grifassem também a história da imprensa. Por que, Manuela? A gente vai grifar essas duas palavrinhas. Essas duas palavras, elas nos dizem muito a respeito do tema. Então, o tema, ele vai falar de notícias falsas, eu posso abordar, e ele também vai falar de história da imprensa.
Quando a gente fala de notícias falsas, a gente começa a observar algumas áreas do conhecimento. Então, o que é que eu poderia falar de notícias falsas? Vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo visualizar, gente, direitinho? Sim, Pro. Né? Então, quando a gente fala de notícias falsas, eu quero que vocês anotem aí, no cantinho da folha, sugestões de filmes, já que eu vi que a maioria de vocês aí gostam de filme, né? Tem um filme chamado A Rede Social, que é um filme que eu vou indicar para que vocês assistam. É um filme que vai abordar essa questão das notícias falsas, das fake news dentro de um sistema. Quando a gente fala de imprensa, a gente também vai ter um filme aqui que eu vou indicar para vocês. O nome do filme se chama O Abutre. É assim mesmo, viu o nome do filme? O Abutre. E tem um outro filme que eu vou indicar para vocês chamado Zodíaco. São sugestões de filmes, claro, vocês não são obrigadas, de certa forma, a aderir aos filmes que eu estou sugerindo para vocês, certo? Até porque cada um de vocês tem uma forma diferente de assistir filme. O avanço da internet, ele vai acabar permitindo que o aumento da disseminação das notícias falsas a níveis sequer imaginados e os seus efeitos negativos na sociedade tornam ainda mais severos. Então, esse texto, ele está falando basicamente de desinformação. O que viria a ser desinformação seriam notícias falsas que têm uma relação com a imprensa. A notícia falsa, ela só existe porque a imprensa, ela vende notícia falsa. Acho que a Adria quer falar alguma coisa. Pode falar, Adria. Pro, a senhora pode repetir o nome do segundo filme, por favor? O Abutre e Zodíaco. É certo, obrigada. Nada. Acho que não ficou muito claro aqui, né? Na forma que eu coloquei. Então, o fenômeno da desinformação, que a gente, quando fala de desinformação, a gente lembra de notícia falsa, vem sendo apontado na era digital como uma das principais ameaças a processos eleitorais. Então, os processos eleitorais, eles são uma espécie de quê? Os processos eleitorais, quando a gente fala esse nome, né, processos eleitorais, a gente vai lembrar de cara, a gente vai lembrar de política, né? Então, quando a gente fala de processos eleitorais, a gente lembra de política. Ó, o que nós vimos aqui, ó, a democracia, ela vai ter uma relação direta com os processos eleitorais. Observa que tudo aquilo que nós vimos lá na bibliografia, tudo, a gente observa que tem uma relação direta com o texto. Por isso, Manuela, então, que é importante que a gente leia sempre o texto de baixo para cima, a referência bibliográfica é importante, muito importante, absurdamente importante. O desenvolvimento da internet e a sua crescente adoção e o seu uso impulsionam transformações sociais. Uma outra palavrinha que eu quero que vocês grifam aí no texto de vocês. Transformações sociais. Gente, a notícia falsa, a internet, ela tem uma relação direta com a questão social, viu? As questões eleitorais, ela tem muito a ver com a questão também social. Então, esse texto, ele fala basicamente, o texto 1, podem anotando aí do lado. O texto 1, ele fala basicamente de notícias falsas, fala que a notícia falsa, ela acaba trazendo prejuízos para a sociedade. As notícias falsas, elas desinformam a sociedade. Nos processos eleitorais, a galera usa muita fake news, muita.
Na última eleição presidencial, por exemplo, a galera usou muita notícia falsa para tentar se eleger, tanto na questão do Estado, na questão dos governadores, deputados, presidente da República. A gente teve um índice muito grande de uma galera aí que estava criando um mercado, na verdade, né? As fake news, tem pessoas que têm empresas que fazem notícias falsas, que fazem fake news. Mas eu acho importante a gente lembrar que as fake news, elas não são novas, certo? As fake news, elas não foram criadas agora. Elas são muito antigas. Fake news, ela só tem um nome mais chique hoje, né? Porque antigamente a gente chamava de fofoca. Hoje é fake news. E todo mundo na vida já criou uma fake news sobre algo ou sobre alguém. Concorda? Que fake news é uma fofoca? Gente, vocês estão aí? Sim. Certo. Ah, Manuela, o que é que eu preciso fazer, então? Quais são as dicas que eu preciso ter hoje para quando eu for produzir uma redação dissertativa? O que eu estou fazendo aqui, eu só estou trazendo algumas sugestões de como vocês podem criar o melhor caminho antes de produzir a redação. A redação não é só escrever, gente. A redação é você ler, é você entender o tema e você tentar fazer alguma articulação com as ideias que já está no seu tico e teco, né? Nos seus neurônios. Então, esse texto 1, a gente leu de baixo para cima. Eu grifei algumas palavras que eu considero mais importantes e eu tentei buscar repertório sociocultural, né? Eu tentei ver algo que chamasse a minha atenção. Tem um repertório aí sociocultural que dá para vocês acrescentarem aí, que eu acho que vai ser bom para a galera que gosta de história, certo? Quando a gente fala de imprensa, a gente vai lembrar de um assunto de história que eu acho que vocês ou já estudaram, ou vão estudar ainda, quem está no ensino médio, chamado de Revolução Industrial. Já estudaram? Revolução Industrial? Já. Pronto. A Revolução Industrial ela foi dividida em 3 fases, 3 momentos, né? A Revolução Industrial 1, 2 e a 3. Tem alguns teóricos que eles estão defendendo que agora a gente tenha uma 4ª Revolução Industrial, que seria a internet. A internet é considerada a 4ª Revolução Industrial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A diferença é hoje ter um veículo maior de propagação. Não entendi, Adalgisa. A internet seria um veículo maior de propagação? É isso? Eu acho que foi isso que você quis dizer. Ou a imprensa, né? É um dos maiores veículos de propagação de comunicação. Então, a Revolução Industrial, aqui nós vamos ter a 4ª Revolução Industrial, que seria a revolução da internet. A 3ª Revolução Industrial seria a tecnologia. A 4ª Revolução Industrial seria a própria internet. Alguns professores de história, alguns estudiosos defendem que a gente tem essa 4ª Revolução Industrial. E eu acredito que a gente vai ter a 5ª Revolução, que está pertinho. Sobre fake news e fofocas, risos. A diferença é que hoje ela tem uma propagação maior, sim. Antigamente, eu brincava de uma brincadeira chamada telefone sem fio. Eu não sei se vocês já brincaram. Que você fala uma coisa no ouvido de alguém, aí essa pessoa vai passando aquilo que você disse, e aquela informação, aquela palavra, ela vai mudando totalmente. Quando chegar na última pessoa, fala algo que não tem nada a ver. É como se fosse fake news. Certo? Então, só anotem aí, que eu esqueci. Nesse texto 1, Revolução Industrial, dá para vocês usarem como área do conhecimento. Certo? Vamos agora para o texto de número 2. Alguma dúvida do texto 1? Tá tranquilo? Posso pular? Texto 2. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no texto 1. O que é que a gente vai fazer aqui? Como vai ser a nossa leitura?
De baixo para cima. A gente vai fazer a leitura sempre de baixo para cima, sempre, a partir de hoje. Então, nós vamos observar que tem aqui Gisele alguma coisa, Truze, eu não sei se a pronúncia correta é essa. O nome do texto, o próprio nome do texto, viu? Já diz fake news. Ele fala de notícias falsas, dos impactos que essas notícias elas vão provocar e, principalmente, o texto 2 vai trazer algo diferente, negócio. Então, lá no texto 1, a gente vai falar de fake news e política. Texto 2, a gente vai falar de fake news e negócio. Quando a gente fala de negócio, a gente fala de mercado, produto, venda, lucro, certo? Vão fazendo essas anotações aí com calma, aos pouquinhos, certo? Aí eu vou só fazer a leitura rapidamente aqui. O fenômeno das fake news cresce diariamente a ponto de muitas vezes não conseguirmos distinguir a notícia verdadeira da falsa. Aí eu vou pedir novamente para que vocês grifem fake news e eu vou fazer uma observação em relação às fake news. Sempre que vocês forem utilizar fake news no texto de vocês, coloca entre aspas. Sempre. Fake news tem que estar entre aspas. Por quê, Manuela? É uma palavra que é americanizada, não foi ainda incluída na nossa língua portuguesa, não é igual shopping, hot dog, né? Já são palavras que são aportuguesadas. Então, as fake news elas vão ter que aparecer em formato entre aspas, certo? E quando vocês colocarem entre aspas, e falando de fake news, eu já vou sugerir aqui um outro filme para vocês, já que vocês gostam muito de filme. Eu vou sugerir Rede Social. Acho que o próprio nome do filme já fala por si só, né? Tem um outro filme que eu também vou sugerir para vocês. Filme não, na verdade é um documentário chamado Junho de 2013. Então, é um filme e um documentário que vocês podem assistir para vocês tentarem entender um pouquinho sobre essa questão das fake news. E aí eu vou fazer uma leitura rapidamente. O fenômeno das fake news cresce diariamente a ponto de muitas vezes não conseguirmos distinguir a notícia verdadeira da falsa. Aí, gente, o texto 2, ele vai trazer uma novidade, ele vai trazer algo importante. Ele vai citar quais são os meios, né, por onde é que a gente consegue essas fake news, essas notícias falsas. E como a gente está falando de mercado, de negócio, aí vocês vão observar que ele vai citar celulares, ele vai citar e-mails e, claro, não podia ficar de fora, as redes sociais. Então, as redes sociais, e-mails e celulares são os mecanismos que mais rola notícia falsa. A fofoca, antigamente, era no boca a boca, né? Mas, depois das revoluções tecnológicas, nós sabemos que as fake news ou as fofocas, elas ganharam uma nova roupagem. Então, a galera usa celular, e-mail e rede social. Ontem, na aula de ontem, eu estava até falando com as meninas sobre isso, né? Que o celular, o smartphone, hoje em dia um iPhone, é uma bomba relógio. Observem que tudo que é das nossas vidas, a gente tem lá nesse celular, né? A gente tem senhas, a gente tem contas bancárias, a gente tem conversas, às vezes, muito privadas, muito particulares, né? Vários crimes, eles são elucidados por conta do celular. O crime que chocou agora o Brasil, que passou no domingo, né? A reportagem no Fantástico, sobre o menino Henri ou Hélio? Henri. E através de uma conversa da babá com a mãe, né? Que os policiais chegaram ao final do inquérito, né? Onde realmente eles foram culpados. Então, celular, e-mail, redes sociais,
eles acabam fazendo o quê? Criando situações difamatórias e ofensivas, pois normalmente ataca terceiros, e qual o objetivo das fake news? Sempre confundir o público, porque quando confunde o público, a galera fica na dúvida e vai querendo cada vez mais consumir aquela informação, através de uma, claro, mentira, certo? Então, esse texto 2, ele fala basicamente de quê? Só pela referência aqui, ó, ele vai falar das notícias falsas, o que ela provoca na sociedade em relação ao negócio. As fake news hoje, ela é negócio. Tem empresas que falam e fazem fake news. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? O que eu quero que vocês observem, gente, é quais são as estratégias, o que é que eu estou falando para que vocês chegam, né, à facilidade do Já texto são de 10 vocês, horas. a produção de vocês, certo? E para fechar, agora a gente vai para o último texto, vai ser rapidinho, porque ele vai falar basicamente a mesma coisa. No texto 3, novamente, a gente vai começar de baixo para cima, né? E a gente vai observar que vocês têm que estudar um pouquinho siglas, certo? É a minha sugestão também para hoje. Vamos estudar um pouquinho siglas. Por quê, Manuela? Aqui no finalzinho, ele vai falar sobre saúde. Mas como é, Manuela, que eu sei que ele está falando sobre saúde? Porque aqui eu tenho uma sigla, ENF, que significa... Alguém sabe o que significa? ENF? Vocês sabem o que significa essa sigla, gente? Enfermagem. A gente sabe que enfermagem, ela tem uma relação direta com saúde. E, no caso, o texto vai falar de saúde pública. Grifem, saúde pública, certo? O texto todo ele vai estar falando novamente. Observa, gente, que as notícias falsas estão o tempo todo em todos os 3 textos. Então, é importante que vocês já peguem isso aqui como argumento. Então, ele vai falar sobre a notícia falsa na área da saúde, e ele vai novamente citar, ó, as redes sociais, os blogs, os sites, os aplicativos de mensagens. Eles vão trazer consequências sérias à saúde. Esse deveria ser maiúsculo, viu? E eles vão fazer o quê? Eles vão trazer impactos à sociedade, né? Eles vão estar impactando a sociedade de que forma, Manuela, em relação à saúde? Trazendo informações falsas que vai comprometer em algumas alterações do metabolismo do indivíduo, até a própria questão da vacina, que agora, nesse período de pandemia, é algo que a galera está discutindo bastante. As fake news, elas são informações que a gente precisa ver quais são os veículos que a gente tem que confiar. Ela também, as fake news, elas são tendenciosas, principalmente quanto à questão política, quanto às questões econômicas e as questões históricas. Tudo isso aqui tem a ver com o social. A sociedade, de certa forma, ela acaba sendo prejudicada. E o maior vilão seria a internet. Certo? Tranquilo, gente, em relação aos textos? Olha só o que foi que nós fizemos. A gente foi grifando palavras, expressões que elas são importantes para que você compreenda
o texto todo, para que você compreenda o tema. Agora, nós vamos para o tema, certo? Para a gente fechar aí. A gente vai para a proposta de intervenção, ou para o tema. O tema é obstáculos no enfrentamento à desinformação na internet. A gente está terminando, viu? 5 minutinhos a gente conclui a nossa aula, que hoje extrapolou um pouquinho o tempo. Observem que primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quais são as palavras-chave. E aí eu quero que vocês me digam, nesse tema aqui, quais são as palavras-chave? Qual é a primeira palavra importante desse tema? Obstáculos, enfrentamento, desinformação na internet. Desinformação e internet. Preposição e conjunção e artigo, a gente vai ignorar um pouquinho, tá? Então, teríamos aqui o quê? 4 palavras-chave. Quando eu falo na palavra obstáculo, é uma palavra negativa, positiva ou neutra? Negativa. Obstáculo é negativo, gente? Todo mundo concorda? O que viria a ser obstáculo? O que é um obstáculo? Qual uma palavra que a gente poderia? Qual seria um sinônimo de obstáculo? Obstáculo seria uma barreira? Seria. Qual seria uma outra palavra que vocês poderiam utilizar? Deixa eu ver o chat aqui. Empecilho, dificuldade. Dificuldade. Vamos colocar dificuldade. Certo. Enfrentamento. O que viria a ser enfrentamento? O que é enfrentar? Bora falar para ser mais rápido? O que é enfrentar? Combater. Isso. O que mais? Só combater? Coragem? Poderia ser. Enfrentar é você ter coragem. Enfrentamento é um ato de coragem. Sim, ter coragem, justamente. Desinformação. Qual seria um sinônimo para desinformação? Desinformação seria falta de informação. Quando fala de desinformação, falta de informação, a gente poderia associar as notícias falsas ou as fake news, né? Concordam ou não? Sim. E a internet? Teria algum sinônimo para internet ou não? Internet. Web. Alguém disse web. Sim, é uma palavra ainda americanizada, certo? A gente poderia ter... É interessante que vocês acrescentem aí. Acrescentem aí. Já ouviram essa palavrinha chamada TICs? Já ouviram essa palavrinha? Essa sigla, na verdade, chamada TICs? TICs significa Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, tudo o que nós temos tudo que nós temos de informação. Espera aí, gente, só um momento, que meu filho mexeu aqui sem querer. Foi.
O que você fez, filhinho? Não sei o que ele fez aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, gente, a internet, vocês vão anotar aí TICs, que seriam as tecnologias da informação. Então, o texto, o tema, acho que nosso tempo está estourado. O tema, ele quer dizer o seguinte: vocês vão produzir uma redação dissertativa falando sobre as dificuldades em combater o que nós chamaríamos de obstáculo, né? Em relação às fake news. Quais seriam os obstáculos em relação às fake news? O que é que vocês compreendem como um obstáculo, como algo negativo dentro das fake news? Então, aqui a gente poderia compreender como as questões de mercado, a gente poderia compreender como as questões de saúde, saúde pública, e a gente poderia compreender também como uma questão política. Então, aí vocês já teriam 3 argumentos que vocês poderiam utilizar, né? Já que tem gente que tem dificuldade em estar associando o tema com as redes sociais, com as fake news, certo? Então, em casa, vocês vão fazer essa redação dissertativa e vocês vão me entregar na semana que vem, de hoje a 8. Quem não fez as outras, podem ir entregando aos poucos. Então, de hoje a 8, vocês vão estar me entregando essa atividade. Quem não tiver folha de redação, quem tiver com dificuldade, pode vir aqui em casa pegar. E quem tiver a folha, vocês podem estar imprimindo, né? No caso, quem mora em São Paulo, quem mora em Bititá, quem mora em Salvador, né? Aí vocês podem estar fazendo esse tipo de impressão, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou clara? Hoje a gente ultrapassou bem muito o nosso tempo. Nossa aula normalmente é 1h30, né? A gente já está quase mais de 2 horas. Yasmin, Carolzinha, Érica, Larissa, Mona Lisa, Iveline e Adria e Adalgisa, que estão aqui até agora. A galera saiu e esqueceu de entrar o restante. Ou não conseguiram pela internet, né? Que não está legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, certo? Vanessa, que é a nossa monitora, ela está no grupo de vocês, lá do Linhas Objetivas, e vocês podem também estar fazendo, alguns questionamentos a ela, viu? Que ela vai ser a monitora de vocês. Carol levantou a mão. Pode falar, Carol. Que dia a aula vai estar disponível no YouTube? E o link a senhora vai sempre estar mandando no grupo? Como que vai? Sempre, se eu não mandar no mesmo dia da aula, no outro dia, viu? Desculpem que eu demorei, não foi? Da semana passada eu fui mandar hoje. Mas eu vou estar disponibilizando e só pode acessar aquelas pessoas que eu autorizei, no caso, está privado. Certo? Então, amanhã eu já disponibilizo. Oi. Eu também tenho outra dúvida. Lembra daquele exercício que a senhora tinha passado? Lembro. Que foi a questão dos temas. Seria para vocês mandarem fotos. A senhora corrige como deve ser. Você vai mandar foto que eu vou dar uma olhada e eu vou te dar um retorno no privado. Então tá, obrigada. Certo? Disponha. Mais alguma dúvida, gente? Eu gostaria que, novamente, se for possível, coisa de rapidinho, vocês abrissem a câmera só para a gente tirar uma foto. E hoje eu acho que vai funcionar. Alguém pode dar um print aí? Teria como vocês darem um print, pegando todo mundo? Que eu não estou conseguindo aqui no meu computador. Desde aquela vez eu dei o print e não foi, e meu celular descarregou. Alguém pode dar um print ou tirar uma foto com o próprio celular e manda para a gente. Quem pode fazer isso? A Adria tem como abrir a câmera, Yasmin, Carol, Érica, Larissa. Desculpa, mas hoje não tem como não. Tem não, amor? Só vai ficar você, mas tá a foto bonita. Quem mais? Larissa, tem como, Lari? Você abrir a câmera rapidinho. Carol já apareceu.
Lari, Érica. Tem como, Érica? Rapidinho, só para a gente tirar a foto. Quem vai dar o print? Quem vai dar o print? Érica, só falta você. Adri é porque não pode. Érica. Alguém dá um print e eu tiro a foto com o celular? Quem vai fazer isso? Responde aí, levanta a mão. Quem poderia? É só um print, gente. É só apertar na teclinha aí. Quem tiver com note e quem tiver com celular é só dar um. Já fizeram ou não? Érica, eu só estou vendo seu pé e sua coberta. Agora sim, apareceu a Margarida. Já deram print, gente? Já tiraram foto? Vão falando aí, que eu não estou ouvindo vocês. Carol, conseguiu, Carolzinha, Como tirar é que foto? faz para colocar as telas todas? Porque eu não tô conseguindo tirar print, tô nem vendo nem eu. A tela toda vai aparecer. Aqui aparece, né? Aqui não Não, tira apareceu, o não. Não está aparecendo, não? slide. E agora? Apareceu todo mundo? No meu aparece todo mundo, gente. Meu celular botou para carregar? Vocês estão conseguindo ver todo mundo, não? Só Eu a tô, senhora. só está conseguindo me ver? Eu estou conseguindo ver todo mundo, gente. Como é que a gente faz? Alguém tá no notebook aí? Alguém está com o notebook ou está todo mundo no celular? Eu tô no notebook, pronto. Quem está no notebook dá para ver. Quem é que está no notebook? Carol? Quem está no notebook?